Vamos continuar o nosso estudo do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 7, de 1 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nesse texto, o Senhor Jesus está falando sobre o julgamento, sobre juízo, sobre critérios de julgamento, medida de julgamento. Então, para nós entendermos esse texto à luz da Bíblia, porque a Bíblia não se contradiz, a Bíblia é escrita por um único autor. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus inspirou homens a escrever a palavra de Deus, a transmitir, a ensinar a palavra de Deus. E nós temos aqui 5 versículos que, infelizmente, nos nossos dias, tem sido usado como pretexto para pecar. As pessoas dizem: não me julga, não julgueis, tu não pode me julgar. Quem tu pensa que tu é para me julgar? Tu não é Deus, só Deus pode me julgar. Se tu fosse de Deus, verdadeiramente, tu não ia me julgar. E aí, gente? Quem é o justo juiz? Quem é o reto, verdadeiro juiz? Quem é o juiz com letra maiúscula? É Deus? É o Pai? Pois bem, nós, eu e tu, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos abençoados por esse Deus. Nós recebemos dons. Temos nele um propósito, uma missão, uma vocação. Vimos que somos sal da terra e luz do mundo. Então precisamos refletir para entender o que o Senhor Jesus estava dizendo quando disse: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Se Deus é o juiz e eu sou filha desse Deus e tenho a semelhança do Pai, eu não posso julgar? Será que é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que para mim está proibido, está vedado o julgamento? Será que é isso mesmo que Jesus disse? Ou está dizendo? Pois bem, vocês sabem que existe um livro na Bíblia chamado Juízes? Logo depois de Josué, da morte de Josué, o próprio Deus instituiu juízes para julgar Israel, para liderar Israel, de uma forma civil e também de uma forma militar, porque a gente nunca deve esquecer que Israel ainda tinha inimigos, porque Josué morreu
antes de acabar com todos os inimigos. E havia uma tendência em Israel de se amoldar, se conformar, copiar, imitar as nações vizinhas. Então eles se desviavam, eles pecavam, eles faziam coisas erradas. E a ira de Deus vinha sobre Israel. E os inimigos massacravam, maltratavam, escravizavam, faziam mal para Israel. Aí Deus levantava um juiz. Esse juiz fazia a vontade de Deus, ensinava o povo andava corretamente. Enquanto o juiz vivia, Israel andava na linha, Israel andava no caminho. O juiz morria, Israel se perdia. E assim aconteceu. 12 foram os juízes. E dentre esses juízes teve uma juíza, teve uma mulher chamada Débora, que foi considerada profetisa e mãe de Israel. Então ela tinha autoridade para julgar. Seus conselhos eram tão valorizados que era conhecida como a palmeira de Débora. Ela se colocava lá para aconselhar, para dar direcionamento, para profetizar. Mas enfim, quantos juízes existiram? 12. Exatamente 12. Nem 10, nem 13, nem 11, 12. Que coincidência, vocês acham? Não. Já falamos aqui também sobre isso. Os números na Bíblia não são coincidência. É teologia. Existe uma parte da teologia chamada numerologia bíblica. E o 12 é o número da igreja. As 12 tribos de Israel no Antigo Testamento. Os 12 apóstolos no Novo Testamento. E 12 juízes. Acredita-se que num período de 400 anos, mais ou menos, esses juízes julgaram, mantiveram o povo obedecendo a lei e os mandamentos de Deus. Até que chega um momento que o próprio povo pede um rei. E Samuel, lembra da história de Samuel, que a gente também já falou, que a mãe dele, Ana, não podia ter filhos, orou por ele. Aí o sacerdote Eli, que já estava meio idoso e não fazia coisas muito corretas, e também tinha 2 filhos que faziam coisas terríveis, ele acaba morrendo. Eu vou encurtar a história, ser mais objetiva. E Samuel assume no lugar de Eli. E Samuel, ele julgava o povo. Ele era sacerdote. Ele era alguém respeitado. E ele ungiu Saul, ele ungiu Davi. Então, por que eu estou falando isso? Porque depois dos juízes, os próprios reis tinham essa função de julgar o povo, de mostrar o caminho, de chamar a atenção dos pecados, dos erros da nação. Então, a gente pensa assim, onde que está o erro? Se Deus é juiz, se Ele institui os juízes no povo, por que agora eu não posso julgar? Por que agora Jesus falou não julguem? O que será que aconteceu? Vamos lembrar de outro
personagem bíblico, Moisés. Moisés também julgou o povo. Moisés estava sobrecarregado e seu sogro o aconselhou a escolher outros homens dignos, honestos, de verdade, com autoridade, para ajudá-lo na missão de julgar o povo. Eu podia dar muitos exemplos, mas eu quero que vocês pensem assim: se julgar é bom, se julgar é importante, se Deus instituiu os juízes, porque a Bíblia é claríssima, eu vou deixar todas as referências na descrição do vídeo. Eu peço que vocês façam o favor, a gentileza de ler. Façam a pesquisa de vocês ali, lendo o texto. Diz claramente que Deus levantava os juízes, Deus suscitava os juízes, Deus escolhia os juízes. E eram sempre homens, né? No caso tem a Débora, mas corajosos, heróis, na maior parte do tempo, tementes a Deus. Temos os erros, né? Também temos as histórias que contam as falhas, os pecados dos juízes, de alguns, né? Mas assim, ó, eles eram escolhidos por suas virtudes, por suas qualidades, por uma vida reta, por uma vida digna diante de Deus e dos homens. Eles tinham uma autoridade com a sua vida. Aí a gente pensa, tá, e quando é que isso mudou? Quando que isso mudou? Vamos lembrar da história de Ló? Que Ló, com sua esposa, filhas e genros, futuros genros, moravam em Sodoma? Lembra da história? E Deus diz que vai destruir Sodoma. Como Abraão intercede, Deus manda 2 anjos para resgatar Ló. E aí acontece uma coisa terrível, uma coisa horrorosa. Os homens da cidade de Sodoma, os sodomitas, batem na porta de Ló porque querem que Ló mande os anjos para a rua para que eles abusem dos anjos, dos homens, daqueles homens. E o verbo que está ali é que eles queriam conhecer os homens. É um verbo bíblico muito conhecido, que significava que eles queriam ter relações sexuais com aqueles homens. E Ló fica desesperado e sai da sua casa e fica chamando a atenção do povo ali, dos moradores, dos vizinhos. Até chama eles de irmãos, para trazê-los à razão, dizer que aquilo não podia ser feito. Bom, eu não vou entrar em detalhes, porque vocês podem e devem ler a história. E aí, olha o que acontece. Os sodomitas dizem assim para Ló: quem te colocou como juiz? O que tu pensa? Tu é um estrangeiro e tu quer ser juiz? Tu quer nos julgar? E eles querem invadir a casa. Mas Deus manda uma cegueira para eles e eles não conseguem encontrar. Tá, guarda essa história. Aí temos outra história de Moisés, quando Moisés ainda estava no Egito, jovem, mas já sabia da sua descendência hebreia. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele mata o egípcio e enterra o corpo na areia. No dia seguinte, ele vê 2 hebreus brigando e ele quer intervir. Quando ele chega para intervir, sabe o que acontece? O culpado diz para ele: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Tu vai querer me matar?
como tu matou o egípcio? Aí Moisés foge, porque Moisés queria acabar com a briga, queria apaziguar, queria pacificar, mas ele tinha assassinado um egípcio, tinha matado, era um homicídio. Será que vocês já entenderam aonde eu quero chegar? Quem fala para ti, quem fala para mim, quem fala para nós que nós não podemos julgar, é sempre quem está em pecado. É sempre quem não quer que as suas obras venham à luz. É aquela pessoa que não quer ser repreendida, que não quer ser confrontada. Porque a Bíblia diz que o homem sábio, se tu o repreender, ele vai te amar, ele vai te agradecer, porque tu tá dando para ele uma chance de aprender, de melhorar, de ser aperfeiçoado. Agora, se tu corrigir o tolo, o insensato, o louco, o sem juízo, ele vai te odiar e vai te ameaçar e vai fazer algo contra ti. Então, hoje virou esse discurso: não julgueis, não me julga, tu não és juiz, tu não é Deus. Mas não foi sempre assim. O exemplo de Débora foi considerada mãe. Como é que um pai e uma mãe não têm direito de falar para o seu filho o que ele está fazendo de errado? Como que uma professora, um professor não vai falar? Como que o pastor não vai falar? Como que o marido não vai falar para a esposa? Como que a esposa não vai falar para o marido? Como que nós não vamos julgar? Paulo disse que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Todas as coisas. E ele não é julgado por ninguém. Porque ele quer ter uma vida reta. Ele quer ter uma vida santa. Ele quer ter um bom testemunho. Ele quer dar bons frutos, ter uma boa reputação. Então é importante saber o que está sendo feito, onde está andando. Pessoas que nos guiam, que nos aconselham e que sim, nos chamam à razão quando estamos errados. Aí tu pensa assim, tá, mas então por que Jesus falou isso? Para nós entendermos esse texto, tem a palavrinha no verso 5, hipócrita. Jesus está falando pros hipócritas. Ele está dizendo, hipócritas, vocês não julguem, tá? Porque senão vocês vão ser julgados. Porque a medida que vocês usam, o critério que vocês usam, vai acontecer com vocês. A gente viu nas bem-aventuranças, ter fome e sede de justiça vem antes da misericórdia. O ser humano precisa da justiça. Qual é a obra do Espírito Santo? Convencer o ser humano, convencer as pessoas do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Agora, Deus também diz que Ele tem misericórdia. Ele é misericordioso. E Ele diz que a misericórdia triunfa, prevalece sobre o juízo. Então, se eu julgo com misericórdia, eu vou ser julgada com misericórdia. Então, onde é que está o erro do julgamento? É se eu julgo com provas falsas, se eu julgo de uma forma desonesta, se eu julgo com maldade, se eu julgo com suborno, se eu sou uma pessoa que faço acepção dos outros, trato uns de uma forma e outros de outra forma. Lembra da balança enganosa?
Lembra dos 2 pesos e 2 medidas? Isso é abominável diante do Senhor. Então, o que Jesus está falando aqui? Dos hipócritas. Ele está falando para os hipócritas, que fazem o quê? Falam uma coisa e vivem outra. Sabe quem tem telhado de vidro não joga pedra no vizinho, não tem esse ditado popular? Então, se a tua vida não é reta, se tu não tem autoridade, tu não tem moral para corrigir, tu não tem moral para julgar, tu não tem moral para dizer nada. Mas o contrário também é verdadeiro. Se tu tem autoridade, se tu foi chamado por Deus, se tu vive uma vida de santidade, tu é um homem espiritual, tu é uma mulher espiritual, então é óbvio que tu vai saber julgar. Paulo diz: julguem tudo e fiquem só com o que é bom. São tantos exemplos de que a palavra de Deus nos ensina a julgar por causa da santidade. Paulo, nas suas cartas, ele explica isso. Que tem pessoas que dizem assim, ó, tu não rouba, mas ele é ladrão. Ó, tu não adultera, mas ele é um adúltero. São hipócritas. Judas é um livro, uma carta, uma página. Algumas Bíblias ele é uma página antes do Apocalipse. Judas ele tem uma definição assim que eu acho muito boa. O Senhor Jesus falou dos hipócritas, né, dos fariseus, sepulcros caiados. Tem vídeo no canal sobre isso e tem até a leitura do capítulo. E Judas usa algumas figuras que eu acho muito importante para nós entendermos. Ele fala que essas pessoas hipócritas, falsas, que têm uma vida, vamos dizer assim, aparente, mas aqui no seu interior elas são outro tipo de pessoa. Ele chama de rochas submersas. Aí eu lembro da história do Titanic. Tu vê só aquela pontinha, tu pensa, não, tem uma ficha corrida, tem uma história lá por baixo. Rocha submersa. Nuvens que não têm água. São pessoas vazias. Elas não têm vida. Estrelas errantes. O que uma estrela faz? Ela ilumina. Ela brilha. Essas são estrelas errantes. Falam que são pessoas murmuradoras. Enfim. Quem é o hipócrita? É aquele que fala que vai resolver o cisco do teu olho, só que a vida dele, no olho dele tem uma trave. Ele quer consertar a tua vida, mas a vida dele é destruída, é um lixo. Ele fala de coisas que ele sequer vive. Então, o que nós temos que aprender com esse texto? De que quem quiser julgar, saiba que vai ser julgado com essa medida, com esse critério. Jesus disse que é para nós julgarmos com a reta justiça, não pelas aparências, não pela carne. O que é isso pela carne? Não com critérios humanos, subjetivos, não. É a palavra de Deus. Existem pessoas que desprezam as outras por questões tão mínimas, tão pequenas, que não importam. Paulo fala também daqueles que queriam mostrar que eram mais espirituais, mais santos, e julgavam os outros no contexto, né, judaico, por causa da comida, por causa da bebida. Lembram que eles falavam do jeito que lavavam as mãos? Por causa do sábado. Tudo isso é hipocrisia, porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. E a Bíblia também diz que tudo que está escondido vai ser revelado. E vai existir, sim, muitas surpresas. Quando nós descobrirmos os segredos, as coisas escondidas. Porque às vezes aquela pessoa posa de santa, posa de espiritual, mas ela é um sepulcro caiado, ela é um fariseu, ela é um hipócrita.
Então é isso que o Senhor Jesus está dizendo nesse texto. Quando teve Daniel aquela situação do rei Belsazar, que ele teve um sonho e não puderam interpretar, e aí Daniel diz a seguinte frase: foste pesado na balança e achado infiel, ou, conforme outra tradução, achado em falta. É isso. Tem pessoas que vão julgar os outros, mas elas, se forem colocadas na balança, estarão em falta. Então elas não têm autoridade para julgar. Mas isso não se aplica a homens e mulheres de Deus, que sim, têm visão espiritual e têm capacidade de orientar não só o povo, quanto a igreja, quanto a sua família. Juízes são pessoas que fazem o que Deus faria, porque Deus é o justo juiz. Apontam o caminho, sinalizam as virtudes, o que deve ser feito. Amém? Por favor, leiam a descrição, leiam as passagens bíblicas, que aí tudo fica mais esclarecido.